Eu não sei dizer ao certo como eu peguei gosto pela leitura. Provavelmente eu comecei com a maioria das pessoas, lendo gibis da Turma da Mônica, HQs ou até aquelas tirinhas nos livros de português. A leitura me ensinou muito do que eu sei hoje, e eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos um livro na vida. Até porque se você ler um livro que realmente tem interesse, é difícil você parar por ali, você sempre vai querer ler mais daquilo. E acho que foi aí que meu interesse pela leitura surgiu. Eu lia uma coisa, ficava empolgado com aquilo, procurava mais e por aí vai. Eu assumo que eu não leio com tanta frequência. Hoje em dia eu leio cerca de um livro por mês, mas a leitura sempre esteve presente de alguma forma na minha vida. Na escola eu sempre folheava os livros de português procurando tirinhas e charges, porque aquilo era muito mais interessante do que qualquer outra coisa que os professores tentavam explicar. E até hoje eu me surpreendo como essas tirinhas eram inteligentes. No meio de milhões de tirinhas engraçadinhas que era usada para explicar alguma figura de linguagem, tinha uma outra tirinha que era realmente interessante. Eles abordavam questões políticas, sociais e econômicas de uma forma muito sutil e que era realmente engraçado. É claro que eu, com os meus 14 anos, não entendia qual era a mensagem que aquilo queria passar, mas eu sabia que tinha alguma coisa e isso já me deixava satisfeito. Talvez o meu interesse por querer tirar alguma reflexão ou debate das coisas que eu consumo tenha surgido aí. Eu sempre achei que a arte não era algo que era só para ser apreciado. Eu sempre achei que tudo isso podia levantar debate e discussões, que não era só apenas entretenimento. E tudo isso me moldou muito como pessoa. Seja alguma tirinha da Mafalda falando sobre ética e moral, personificando isso em um inquilino que mora dentro da gente, ou artigos que serviam de provocação para me fazer questionar crenças e preconceitos. E tudo era muito empolgante, e eu precisava gentilmente dividir isso com alguém. Então, antes de eu criar esse canal e encontrar pessoas com quem eu pudesse falar disso, eu simplesmente escrevia tudo o que eu pensava. Não que eu seja a pessoa mais intelectual e reflexiva do mundo, eu tô bem longe de ser isso. Mas eu acho incrível como eu já tentava entender o mundo que eu vivia e tentava sempre saber mais. Eu tinha muitas ideias erradas sobre várias coisas, muitas ideias equivocadas sobre várias coisas, mas eu sempre tive a ciência de que muito provavelmente eu estava errado sobre muita coisa. Eu li muita coisa controversa nesse período, e ainda bem que eu tinha noção de que certas coisas eram extremamente retrógradas e erradas, sem que alguém precisasse me dizer que aquilo era retrógrado e errado. Depois disso, eu li várias outras coisas que era pra minha idade, como o Mistério 5 Estrelas, o primeiro livro de mistério e investigação que eu li, e que me fez querer ler Sherlock Holmes. Isso me deixou fascinado por mistérios e o que me fez querer procurar mistérios reais. E foi assim que eu li O Poder Secreto das Pirâmides. Esse livro, apesar de ser um pouco conspiracional, ele tem muita coisa sobre ciência que realmente faz sentido e que me fez querer ler Breves Respostas para Grandes Questões do Stephen Hawking, que por sua vez fala muito sobre filosofia, o que me fez querer ler sobre. Eu acho incrível como essa jornada por conhecimento se desenrolou de uma forma muito natural, com uma leitura influenciando a outra, uma completando a outra e todas elas estando ligadas de uma forma. Tanto que eu sempre acabo voltando nesses livros. Mas, por que ler um livro? Para você que quer um motivo mais concreto para ler um livro, aqui vai algumas vantagens. Reduz o estresse, nos faz dormir melhor, expande nossa gama de experiências e nosso vocabulário, nos faz ganhar empatia, melhora a conectividade do cérebro, mantém nossas mentes jovens, evita doenças, te ajuda a desenvolver um senso crítico e nos conecta com o mundo. Foi por causa dessas coisas que eu comecei a ler? Não. Como eu falei antes, meu interesse por leitura foi algo bem natural e foi mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Mas eu acho válido citar essas vantagens aqui. Mas eu também acho que esses nem são bons motivos para você começar a ler. O livro é uma ótima fonte de conhecimento e de informação, e temos acesso a eles relativamente fácil. Mas nem sempre foi assim. Revirar essas pilhas de livro me fez lembrar de um outro livro que infelizmente eu não tenho ele aqui, chamado Fahrenheit 451. Este livro conta a história de Montague, um bombeiro que incendia livros ao invés de conter incêndios, num mundo distópico, fechado e alienado. Esse livro foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1953, no mundo já polarizado em razão da Guerra Fria. Então é fácil entender suas inspirações se levarmos em conta episódios da história como a grande queimada de livros promovida pelo Partido Nazista em 1933, ou a opressão individual e a proibição de algumas obras que eram consideradas perigosas para o regime, como a União Soviética julgava o clássico 1984. Nessa sociedade distópica, as pessoas são proibidas de ler livros, pois o ato de leitura leva o indivíduo a pensar e refletir, e assim surgiu o sentimento de infelicidade, de inquietude e a vontade de mudança. Quando não se pensa, quando se está alienado, tudo parece belo e funcional, e é nessa ferida que o autor tenta tocar. Em um dado momento da história, o protagonista encontra uma senhora que se recusa a dar os seus livros para serem queimados, e a tal mulher então acaba tacando fogo nos livros e nela mesma, na intenção de morrer junto com os livros. E aquilo fica na cabeça do Montague. Ele não entende como alguém preferia morrer do que deixar de ler, e assim decide procurar respostas nos próprios livros. O ponto aqui é que o Montague só começou a ler por curiosidade. O governo daquele país distópico
Já tinha dado o motivo do porquê ler era proibido, mas ele queria tirar suas próprias conclusões. E depois de um tempo, ele percebeu quão alienado ele estava àquele regime. O livro te permite viver experiências que talvez você nunca irá viver, seja por ser algo irreal, como ir para uma escola de bruxos, ou simplesmente por causa do tempo. E sim, teve leituras que me deixaram triste e desesperançosas em relação ao futuro, mas também tiveram leituras que me deixou feliz e me ensinaram coisas que realmente são importantes e que eu carrego comigo até hoje. E o livro não tem o papel de te agradar sempre. Eu gosto de pensar que os melhores livros são aqueles que te tiram da sua zona de conforto e te fazem enxergar coisas que antes você preferia não ver. Um dos motivos que em Fahrenheit 451 os livros são queimados é que eles nos deixam infelizes. Você precisa entender que nossa civilização é tão vasta e agitada que não podemos permitir que nossa minoria seja transtornada e agitada, diz o chefe de Montag. Pergunte a si mesmo, o que queremos nesse país acima de tudo? As pessoas querem ser felizes, não é? Não foi o que você ouviu durante a vida toda? Eu quero ser feliz, é o que diz todo mundo. Bem, elas não são? Não cuidamos para que sempre esteja em movimento, sempre se divertindo? É para isso que vivemos, não acha? Para o prazer, a excitação? E você tem que admitir que nossa cultura fornece as duas coisas em profusão. Mas algo muda em Montag. Ele conhece uma garota, uma adolescente, que diariamente faz perguntas desconcertantes sobre a vida, sobre o valor de aproveitar pequenas coisas, breves momentos e o mundo que o cerca. Não é sobre filosofia, crítica social, alta literatura que o jovem toma como amigo, mas apenas uma abertura para inibir o mundo da felicidade, uma fresta para afinal conversar concretamente com alguém. Esse primeiro despertar cria um efeito dominó na vida do protagonista. Seu relacionamento com a vizinhança e com todos ao seu redor muda. Somente seus espíritos são banhados por uma profusão de percepções. Montag percebe o vazio e a falta de significado em toda essa felicidade que ele acreditava ter. Eu fui um pouco longe com esse vídeo, mas se você ainda quer uma resposta para a pergunta que eu fiz lá no início, por que ler um livro? Eu agora te faço outra pergunta. Por que não ler um livro?